Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Armstrong Leal. É um prazer muito grande estar convosco novamente. Nesta feita, gostaria de vos convidar para inscrever-se em nosso canal no YouTube, @leal275. Inscreva-se e compartilhe este vídeo com outras pessoas para que a mensagem do Senhor possa chegar a tantos quanto necessitam ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Meus queridos, nesta feita iremos meditar sobre a emblemática história de Jesus ao andar sobre as águas. Um dos milagres mais emblemáticos registrados na Bíblia é aquele em que Jesus anda sobre as águas. Esse milagre foi registrado em 3 dos 4 evangelhos. Está registrado em Mateus, capítulo 14, versos 22 ao 23, assim como também no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 51, e Evangelista João, capítulo 6, versos 16 ao 21. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou de forma muito clara aos seus discípulos sua natureza divina. O texto do Evangelho de Mateus, por exemplo, também destaca a atitude de Pedro diante desse grande milagre. Ao ver que Jesus andando sobre o mar, Pedro então pede que, se possível for, ele pudesse ir até ele. Pedro então, com isso, é determinado pelo Mestre Jesus que Pedro andasse sobre as águas, e assim foi e aconteceu. Mas depois de alguns instantes, logo começou a afundar. Pois vejamos nesse estudo como tudo isso aconteceu. Jesus, ao andar sobre as águas, depois de um dia muito agitado, pois havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, maravilhados com tudo aquilo que havia acontecido, as pessoas queriam fazer Jesus o rei dos judeus naquele momento. O povo pensava que o propósito do ministério messiânico de Jesus era terreno. As pessoas viam em Jesus um possível líder para conduzi-las a uma revolta contra o Império Romano, que era o império que dominava toda a circunscrição dos judeus naquela época. E não conseguiam entender que, na verdade, ele trouxe um reino espiritual, um reino eterno, e não um reino terreno como eles pensavam. Então Jesus tratou de se afastar da multidão para orar, e depois resolveu partir para outro lugar. Enquanto se despedia daquele povo todo, Jesus mandou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia rumo à cidade de Cafarnaum, talvez com uma parada no porto de Betsaida, conforme registros de João, capítulo 6, versos 17, combinado com Marcos, capítulo 6, versos 45. Provavelmente Jesus combinou com os discípulos que eles fossem adiante dele, navegando pelo contorno da margem do mar da Galileia até Betsaida. Ali Jesus os encontraria, para que juntos pudessem atravessar para o outro lado, em direção à cidade de Cafarnaum. O texto bíblico diz que, ao se despedir da multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar, e ali permaneceu até anoitecer. A essa altura, o barco dos discípulos estava sendo castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco ou a embarcação dos discípulos estavam. Isso a gente vai verificar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 24. Muito provavelmente os discípulos se aproximam do porto de Betsaida e ficaram aguardando Jesus. Mas tão logo um vento forte começou a soprar, afastando o barco dos discípulos da margem pretendida. O Mar da Galileia é um lago aproximadamente 21 quilômetros de extensão. Sua largura máxima de 14 quilômetros. Acredita-se que o ponto em que os discípulos estavam, à largura do lago, alcançava facilmente 11 quilômetros. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar por causa do vento forte. Naquela região é comum a formação de tempestades repentinas.
O lago fica numa depressão muito abaixo do nível do mar e é cercada por montanhas. Ali, correntes de ar frio das montanhas se encontram com o ar quente que cobre o lago. Tudo isso faz com que os ventos fortes levantassem as ondas de quase 3 metros de altura durante a tempestade ali ocorrida. A Bíblia Sagrada diz que Jesus viu os discípulos remando com dificuldades afastado uns 5 quilômetros da margem. Os discípulos tiveram de enfrentar aquela situação por algumas horas, por algumas angustiantes horas. Parece que era início da noite quando o vento começou a levar o barco para o meio do mar. E Jesus até o barco somente quando já era alta hora da madrugada para ter com os discípulos. Até então, a aflição tomou conta de todos eles. O modo como Jesus alcançou o barco dos discípulos foi algo extraordinário, pois eles estavam remando contra a força do vento, quase que numa tentativa inútil de controlar o barco. Então, de repente, eles viram alguém caminhando sobre o mar. A figura era indistinta e eles ficaram completamente apavorados, como alguém que poderia ao andar sobre as águas, como se estivesse pisando em terra firme. Eram essas as questões que eram levantadas diante daquela imagem que eles estavam assistindo naquele momento. Os discípulos até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar de medo, conforme Mateus, capítulo 14, verso 26. Mas logo Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenho medo." Então Jesus subiu no barco, o vento se acalmou e eles chegaram em segurança no destino desejado. Pedro andar sobre o mar, conforme é descrito no Evangelho pelos evangelistas, registra a reação de alguém ao saber que Jesus estava caminhando sobre as águas. O discípulo vigoroso rapidamente pediu que seu mestre permitisse que ele fosse até o seu encontro. Pedro andou sobre as águas durante um tempo, mas logo afundou. É comum algumas pessoas criticarem o apóstolo Pedro por isso, por ele ter afundado nas águas. Aqui é preciso lembrar que Pedro não era nenhum incrédulo. Provavelmente nenhum de nós teria a atitude ousada de fé que Pedro teve naquele momento. Facilmente teríamos permanecido num barco quietinho, juntamente com os demais discípulos, mas Pedro queria mais, Pedro queria além. Na verdade, Pedro andou sobre as águas como resultado de uma fé genuína em Cristo. Nem por um instante ele duvidou que a pessoa que estava andando sobre as águas era Jesus, e por isso pediu para ir ter com ele. Então, enquanto Pedro manteve seu olho firme em Jesus, ele pôde ter a experiência divina em sua própria vida do poder de Deus sobrenatural. Quando Pedro andou sobre as águas, ele experimentou da forma mais literal possível a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Mas no exato momento em que ele desviou seu olhar de Jesus e se concentrou no vento e nas ondas que se movimentavam ao seu redor, começou a afundar. No entanto, meus queridos, Pedro não pediu para que os discípulos que estavam no barco lhe jogassem algum apoio. Ele também não pensou em confiar em suas próprias habilidades para tentar escapar daquela situação difícil, nadando talvez. Pedro simplesmente clamou por socorro a Jesus. Ele havia vacilado, mas não havia se esquecido de que à sua frente estava o único que lhe podia socorrer. Prontamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou, amparando nos seus braços. Pedro escutou e se apropriou da repreensão de Jesus, quando disse a ele: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Mateus capítulo 14, verso 31. Jesus andou sobre as águas para revelar aos discípulos sua plena divindade. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus durante seu ministério terreno tinham como objetivo principal apontar para a sua pessoa, como sendo o verdadeiro Filho de Deus enviado para o mundo.
aquele filho prometido pela palavra, pelas escrituras, para salvar a humanidade. Consequentemente, o milagre em que Jesus andou sobre as águas também serviu para fortalecer a fé dos discípulos naquele momento. Eles deviam aprender que quando a fé está depositada em Cristo, no Filho de Deus, não há o que temer. Mateus registra a reação dos discípulos em harmonia ao propósito principal deste milagre, que era fortalecer a crença no Filho de Deus, Jesus Cristo. Abre aspas, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, fecha aspas, Mateus capítulo 14, verso 33. Ao andar sobre as águas, Jesus revela também ser verdadeiramente Deus, ser divino. Somente o Criador do universo poderia desafiar as leis da natureza e andar por cima das águas, ou sobre as águas. Quando caminhou sobre o mar da Galileia, Jesus não tomou conhecimento das leis da gravidade, da liquidez, da composição aquática ou da água, da densidade dos corpos ou de qualquer outra lei que desafiasse o seu milagre divino. Ele simplesmente saiu da terra firme e continuou caminhando tranquilamente sobre as águas do mar. Jesus demonstrou que as forças físicas são completamente submissas a ele. Esta conexão está vinculada, na verdade, de que Jesus, ao andar sobre as águas do mar, mostrou ser ele o próprio cumprimento das Escrituras, quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente e disse-lhe que seu nome é Eu Sou. Daí podemos entender o tamanho do significado que esta saudação de Jesus ao dizer aos seus discípulos amedrontados, sou eu, ou literalmente eu sou. Nenhum, ao ouvir esta palavra, poderia duvidar que estava diante do próprio Deus. Por isso, nós não devemos temer diante das situações, porque o eu sou, ou sou eu, está para nos socorrer e nos dar liberdade e tranquilidade diante das adversidades e tempestades da vida. Foi o próprio Deus, Trino, quem abriu o Mar Vermelho e livrou Israel dos egípcios. Foi ele também que abriu o Rio Jordão para que seus servos pudessem passar. Jó, certa vez, respondeu que Deus é aquele sozinho que estende os céus, e anda sobre os altos do mar. Jó, capítulo 9, verso 8. Então, meus queridos, Jesus andou sobre o mar. Ele deixou claro quem realmente ele é. Por isso foi legítima a adoração dos discípulos, quando perplexos diante do milagre, começaram a adorar Jesus naquele momento. O milagre em que Jesus andou sobre as águas nos ensina algumas importantes lições. Em primeiro lugar, com esse milagre, aprendemos que, ao confiar no Senhor, muitas vezes estamos diante de tempestades difíceis, remando contra um vento forte e uma sensação de abandono toma muitas vezes conta dos corações das pessoas aflitas. Mas o nosso Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, mesmo que às vezes as trevas da noite tentem nos impedir de vê-lo. Ele continua com seus olhos fitos sobre nós. Ele está acompanhando nossa embarcação no alto mar da vida bravio. No Monte Sião Celestial, Ele está no seu trono a nos contemplar. Ele governa tudo e está sobre as razões humanas, sobre as leis físicas da natureza, porque Ele é sobrenatural e divino. Em segundo lugar, este milagre nos ensina que Deus age no tempo oportuno, de acordo com a sua vontade soberana. Os discípulos passaram horas remando contra o vento. Muitas vezes fazemos o mesmo. Buscamos meios, artifícios, subterfúgios para navegarmos e vencermos a correnteza forte do mar e o vento bravio que sopra contra nós. Mas só em Deus nós temos a verdadeira segurança e certeza de que nós escaparemos e sairemos ilesos de quaisquer situações que nos amedrontar. Em terceiro lugar,
Até mesmo a tempestade tem a sua finalidade no plano soberano de Deus. Os discípulos precisavam, com aquela tempestade pelas quais estavam enfrentando, aprender algumas lições. Eles precisavam ter a sua fé fortalecida no Senhor. Existem lições que só podem ser apreendidas em plena tempestade. Em outras palavras, em meio às dificuldades da vida, nós aprendemos muito com isso. Porém, não importa se o vento forte, porventura, acabar nos levando para longe da margem, as águas do mar da vida não são um problema para ele, para o Senhor. No momento certo, o nosso Redentor vem caminhando sobre as águas e nos resgatará e nos salvará daquele mar bravio da vida. O profeta Naum escreve que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum capítulo 1, verso 3. Podemos então entender que devemos descansar na certeza de que as mais altas ondas, aqueles que algumas vezes até cobrem o nosso barco da vida, sempre estarão ou estão debaixo dos pés do Senhor nosso Deus. Jesus anda sobre as águas em nossa direção e nós deveremos recebê-lo como um verdadeiro Filho de Deus que o é. Que devemos confiar plenamente e dependermos completamente do Senhor nosso Deus, do Senhor nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, aqui finalizamos dizendo: busque o Senhor, busque a sua salvação, busque a segurança, porque somente a mão potente do Senhor nos livrará de todas as adversidades que são comparadas como verdadeiras tempestades da vida. Que Deus possa abençoar e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.